Om Gyanatimirandasya Gyanam Janasya Lakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Chikam. Vandeham Siguroho Siddhutapada Kamalam Sigurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Vitam Tam Sadivam Sadhuetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Shcha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Anampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Lendo o Srimad Bhagavatam, o primeiro verso do segundo canto, capítulo 1, o primeiro passo para compreender Deus. Então, Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 1, verso 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o verso diz o seguinte: Shri Shuka Uvacha Varyam Eshate Prashna Kritoloka Hitam Nripa Atma Vitsam Matapunsam Shrotavyadishu Yatparaha. Outra vez. Shri Shuka Uvacha Varyam Eshate Prashna Kritoloka Hitam Nripa Atmavit Samatapunsam Shrotavyadishu Yatparaha. Agora a tradução das palavras. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Varyam, gloriosa, Esha, esta, te, tua, Prashna, pergunta, Krita, feita por ti, Lokahitam, benéfica para todas as pessoas. Nripa, ó rei. Atmavit, transcendentalista. Sammata, aprovada. Punsam, de todas as pessoas. Shrotavyadishu, em todas as categorias de audição. Yaha, que é para suprema. Agora a tradução do verso. Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, tua pergunta é gloriosa porque é muito benéfica para todas as classes de pessoas.
A resposta a esta pergunta é o tema principal que deve ser ouvido e é aprovada por todos os transcendentalistas. Vou repetir. Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, tua pergunta é gloriosa, porque é muito benéfica para todas as classes de pessoas. A resposta a esta pergunta é o tema principal que deve ser ouvido e é aprovada por todos os transcendentalistas. Então, agora estamos começando aqui o segundo capítulo. É a primeira vez que aparece, no início do verso, Shri Shuka Uvacha. É a primeira vez que Shukadeva está falando aqui no Srimad Bhagavatam. Primeiro canto, ele não apareceu. Primeiro canto, o orador foi Sutta Goswami. E agora aparece Shukadeva Goswami. Daqui para frente, Shukadeva Goswami vai se reportar também ao que Sutta Goswami falou lá em Naimisharanya e também vai descrever muitos outros tipos de diálogo, porque todo o conhecimento védico ele é transmitido através de diálogo, em todos os livros dos Vedas, da literatura védica, tudo é em diálogo. E aqui no Srimad Bhagavatam tem muitos diálogos. Tem os sadhus de Naimisharanya com Sutta Goswami, agora Maharaj Parikshit com Shukadeva Goswami, tem Vidura com Maitreya, Vidura com Uddhava, tem Devahuti com Kapila Deva, tem Yamaraj com Yudhishthira, tem muitos diferentes diálogos. Todo conhecimento védico é passado por diálogo. E diálogos têm perguntas. Sempre aparecem perguntas nos diálogos. Na Bhagavad Gita aparecem várias perguntas. Podemos falar daqui a pouco sobre isso. Agora vou ler o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Até mesmo a própria pergunta é tão boa que é o melhor tema para se ouvir. Imagina, a própria pergunta ela é perfeita para se ouvir. A resposta é outra coisa. Tanto a pergunta quanto as respostas são boas. Por essa simples atividade que consiste em perguntar e ouvir, a pessoa pode alcançar a fase de perfeição máxima. Shravana Kirtana. Isso daí para lá do Maharaj definiu bem e Shukadeva vai reforçar esse conceito. Porque o Senhor Krishna é a suprema personalidade original, qualquer pergunta sobre ele é original e perfeita. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que a perfeição máxima da vida é prestar transcendental serviço amoroso a Krishna. Porque as perguntas e respostas sobre Krishna elevam a pessoa à posição transcendental, faz-se questão de glorificar as perguntas que Maharaj Parikshit formula sobre a filosofia que fala de Krishna.
Maharaj Parikshit queria que toda a sua mente ficasse absorta em Krishna. E tal absorção é possível pelo simples fato de ouvir sobre as atividades incomuns realizadas por Krishna. Então, qual foi essa pergunta gloriosa que Shukadeva Goswami recebeu, acaba de receber de Parikshit Maharaj, e está assim, glorificando a pergunta. E glorificando a pergunta, ele também glorifica o autor da pergunta. Ele é uma pergunta que vale para todo mundo. Quer dizer, é como diz ali, Loka Rita, que é para o benefício de todas as pessoas dentro do universo. Então, a pergunta de Maharaj Parikshit é uma pergunta iluminada. E a pergunta foi a seguinte: que deve fazer uma pessoa que está prestes a morrer? Essa foi a pergunta. Todo mundo está fadado a morrer. Então, essa pergunta vale para todas as pessoas. Então, seguindo os passos de Maharaj Parikshit, nós devemos fazer essa pergunta e buscar a resposta delas no Srimad Bhagavatam. Seguindo. Por exemplo, na Bhagavad Gita, afirma-se que pelo simples fato de entender a natureza transcendental do aparecimento e desaparecimento e atividades do Senhor Krishna, a pessoa pode imediatamente retornar ao lar, retornar ao Supremo, e nunca precisará voltar a essa condição miserável, à existência material. Então, onde que aparece isso na Bhagavad Gita? Aparece lá no capítulo 4, verso 9. Muito importante, né? Jama karma chamedivyam evam yuveti tatvataha. Chaktvadeha punarjama naiti mameti saha. Arjuna. Ó Arjuna, aquele que conhece perfeitamente bem sobre a natureza do meu aparecimento nesse mundo e as minhas atividades transcendentais, meus passatempos. Aí Krishna fala uma coisa impressionante. Chaktvadeha, ao abandonar o corpo, Punarjama Naiti, a pessoa não irá renascer novamente nesse mundo material. E ele termina dizendo, Mameti Saha, ele vem a mim. Ó, isso é uma afirmação importantíssima. Então, conhecer sobre Krishna, a gente tem que buscar o conhecimento sobre Krishna. Não é conhecer superficialmente, assim, não. Muitos devotos, assim, a gente vê que se contenta-se com o mínimo em consciência de Krishna. Não tem interesse, assim, não nasce dentro deles, assim, aquela ânsia de buscar conhecimento no Srimad Bhagavatam. Tenho que ler o Srimad Bhagavatam todo nesta vida. Tenho que ler todo o Chaitanya Charitamrita nesta vida. O que estão esperando? Esses que não têm esse ímpeto, o que estão esperando? Esperando por quê? O tempo vai passando, e assim vai se criando situações e cada vez essa prática fica cada vez mais difícil, mais difícil.
Mas está tudo aí. Srila Prabhupada fez esse trabalho monumental de dar essa literatura para nós. Essa é a coisa mais valiosa que tem no universo. Imagina, o Srimad Bhagavatam. Então, temos que correr atrás. Né? Continuando. Portanto, é muito auspicioso ouvir sempre sobre Krishna. Logo, Maharaj Parikshit pediu que Shukadeva Goswami narrasse as atividades de Krishna para que pudesse ocupar sua mente em Krishna. As atividades de Krishna não são diferentes do próprio Krishna. Enquanto estiver ocupada em ouvir essas atividades transcendentais de Krishna, a pessoa permanecerá afastada da vida condicionada que é típica da existência material. Existência material significa vida condicionada. Os tópicos a respeito do Srimad Bhagavatam são tão auspiciosos que purificam o orador, o ouvinte e o indagador. Eles são comparados às águas do Ganges, que fluem do dedo do pé do Senhor Krishna. Onde quer que vão, as águas do Ganges purificam a terra em que passa e as pessoas que nela se banham. Isso aqui, Srila Prabhupada estava fazendo uma referência. Está fazendo a referência de um verso do 10º canto. O verso 10º canto, capítulo 1. Verso 16, que diz assim: Vasudeva Kata Prashna, Purusham Strim, Punati Ri, Vaktaram, Prachakam, Shrotrins, Tatpada Salilam Yata. Vasudeva Kata Prashna, Purusham Strim, Punati Ri. Vaktram Prachakam Shrotrins, Tatpada Salilam Yata. Tradução. O Ganges, o rio Ganges, que emana do dedão do pé do Senhor Vishnu, purifica os 3 mundos, os sistemas planetários superior, intermediário e inferior. Igualmente, quando alguém faz perguntas sobre os passatempos e características do Senhor Vasudeva, Krishna, 3 variedades de pessoas purificam-se. O orador, o pregador, aquele que pergunta e o público ouvinte. Vaktaram, o pregador ou orador. Pratyakam, aquele que faz a pergunta. E o Shrotrim, Shrotri, o público ouvinte. Todos se purificam. Aí Srila Prabhupada termina o comentário falando o seguinte: igualmente, Krishna Katha, ou tópicos sobre Krishna, são tão puros. E onde quer que sejam falados, o lugar, o ouvinte, o indagador, o orador, e tudo que está envolvido nesta atividade se purifica.
Vou ler outra vez o verso. Shri Shuka Uvacha Variam Esha Te Prashna Krito Loka Ritam Nripa Atmavit Samata Punsam Shrota Vyadishu Yapara. Shri Shukadeva Goswami disse, meu querido rei, tua pergunta é gloriosa porque é muito benéfica para todas as classes de pessoas. A resposta a essa pergunta é o tema principal que deve ser ouvido e é aprovada por todos os transcendentalistas. Então, toda pergunta sobre Krishna é gloriosa e benéfica para todas as pessoas. Não assim, não é qualquer pergunta, não. Por exemplo, você está dando uma aula do Srimad Bhagavatam, termina a aula e aí fala para a audiência, tem alguma pergunta? Aí a pessoa fala, tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem você pensa que vai ser o campeão da Copa do Mundo? Aí não dá. Essa pergunta é inútil. Não é, como diz assim, variam prashna, pergunta gloriosa. Agora, se a pessoa pergunta assim, o que devo fazer para avançar espiritualmente? Essa é uma pergunta gloriosa. Ou então uma pergunta que fazem sempre, né? Essa pergunta já foi assim respondida, sei lá, quantas centenas de vezes. Como podemos ter motivação na consciência de Cristo? Não é uma pergunta recorrente, né? Aí as respostas são sempre as mesmas, né? Não sempre as mesmas. Sadhu Sangha, associação com os devotos, está sempre também associado com a literatura comentada por Srila Prabhupada. Então, isso daí que a gente tem que, a gente tem que colocar esses objetivos espirituais como assim, a coisa mais importante na nossa vida. Aí depois disso vem todas as outras obrigações familiares, obrigações profissionais, obrigações acadêmicas, obrigações sociais. Mas para o devoto isso daí deve ser assim a coisa mais importante. Ele tem que moldar a sua vida para que isso daí tenha o papel mais importante na sua vida. Aí pode fazer as outras obrigações, assim, ele não vai, uma coisa não vai anular a outra. Ah, porque agora eu vou buscar a vida espiritual, vou negligenciar as obrigações familiares. Não. Uma coisa não dispensa a outra. Então, assim, mas deve ser a coisa mais importante, uma coisa íntima da vida do devoto, né?
Pode ser a mãe que está cuidando do seu bebê, que tem que ter muito cuidado, assim, 24 horas por dia e tudo, mas a melhor coisa que pode fazer para o bebê, aquele bebê que vai crescer, vai ficar uma pessoa formada, é que a mãe seja consciente de Cristo. Não perca o foco. Né? Vyavasai Atmika Buddhire Kera Kurunandana. O foco do devoto é uno, é Cristo, Eka. E não pode perder o foco. Barro Shaka Ryanantascha Budayo Vyavasai. Não. Agora, se temos assim uma consciência ramificada, meus negócios, minha, minha, minhas teses da universidade, e assim, preciso fazer pesquisa de muitas coisas, de tudo. Aí barro chaca, barro chaca. Então, perde-se o foco. Pode-se fazer tudo isso, mas manter o foco em Cristo. Então, como eu mencionei, toda a literatura védica é toda formada por perguntas e respostas. Tudo, tudo. Você pode ver todos os livros, Bhagavad Gita, Arjuna e Krishna, Srimad Bhagavatam, tantos tipos de parcerias, de perguntas e respostas, assim. Porque nessas perguntas que vão surgindo, vão aparecendo os assuntos importantes, né, de natureza espiritual. Por exemplo, na Bhagavad Gita, Arjuna fala assim, poxa, Krishna, você está falando em controle da mente, mas a mente é muito flutuante, ela é muito dominadora, ela é muito obstinada, como é que é isso? Como a gente pode controlar a mente? Aí, a partir essa pergunta que Krishna, Krishna ele pode nos dar pode nos dar essa instrução, pode nos dar essa instrução. Como é que é? Krishna fala assim, Sri Bhagavan Vatya, Asanchayo Mahabaho, Manodurnigraham Chalam. Primeiro, Krishna, ele assim, aceita o argumento de Arjuna. É realmente muito difícil controlar a mente, mas vou lhe dar duas dicas. Aí Krishna fala, Abhyasena tu kaunteya vairagena chagrihyate. E essas duas dicas são assim preciosas, preciosas. Somente duas dicas Krishna deu. Né? Abhyasa Yoga, prática constante. Assim, ter um sadhana todos os dias. A Prabhupada estabeleceu o nosso sadhana. E quando nós fazemos os votos, quando recebe iniciação, a gente promete que vai cantar as 16 voltas de japa todos os dias. Muitos prometem, mas não cumprem. Mas deveria cumprir, porque isso é fundamental. Esse é Abhyasa Yoga, é prática constante. A prática constante. Quando a pessoa perde o ímpeto da prática constante,
Aí fica difícil retornar, fica difícil retomar o mesmo padrão, sim, quando muitas vezes no começo do processo da consciência de Cristo, a pessoa, o devoto ou devota está muito empenhada, mas depois vai se envolvendo com outras questões e esse ímpeto vai diminuindo. E quando se perde aquele ritmo de vida, é muito difícil de retomar. Somente quando vai ficando velho, vai se ficando acomodado, condicionado, cheio de manias. Aí entra num estado de lamentação e até de frustração. Aí vem aquelas conversas, no meu tempo de brahmachari, eu fiz isso, fiz aquilo, eu quero ver agora. Canta pelo menos as 16 voltas. Sabe? Muitos têm tempo para isso, mas nem assim conseguem. Abhyasa Yoga, prática constante. Depois Krishna diz, Vairagyena Chagrihyate, Vairagya, desapego. Gradualmente vai se desapegando das coisas materiais e se apegando a Cristo. Quer dizer, todo mundo tem a oportunidade de praticar Bhakti Yoga pura, mesmo que seja na fase terminal da vida. Bhakti Yoga pura. Todo mundo tem essa oportunidade. Mas aí ficam tão envolvidos e emocionalmente envolvidos com coisas assim, relações familiares. Aí a pessoa perde o ímpeto e não consegue se desapegar. Aí a mente fica vagando por diferentes assuntos e é como assim, tem pessoas que poderiam ser grandes yogis, poderiam ser grandes yogis, porque tem uma meditação muito intensa, mas só ficam meditando no seu próprio sofrimento. Uma meditação intensa do seu próprio sofrimento. E às vezes o sofrimento nem é real. O sofrimento é só mental. Né? Mas a coisa fica se remoendo, remoendo, não consegue sair daquele estado assim, de lamentação, de perturbação, de ansiedade. Ansiedade neurótica. A ansiedade tem que ser assim, puxa, o tempo está passando e eu tenho que me tornar consciente de Krishna. Essa é a ansiedade saudável. E não tem essa, quem não tem essa ansiedade e está assim, distraído na vida, distraído, buscando coisas para encher sua mente, né? É como diz, passatempo, né? Passatempo de Krishna Lila é diferente, né? Agora, passatempos materiais é só um retrocesso, buscando passatempos materiais. Outra pergunta importante que Arjuna fez a Krishna foi o seguinte, né? Qual vai ser o destino de um yogi malogrado? Essas são as palavras que usam. Né?
lá no capítulo 6, no final. Quer dizer, aquele que está praticando um processo de autorrealização, mas não chega realmente à perfeição do processo. O que vai ter? Ele vai perder tudo? Arjuna perguntou. Aí Krishna dá várias situações que podem ocorrer. Não, não vai não, só tem que ganhar, né? A pessoa só tem que ganhar. Neha Bikrama Nashosti Pratyavayo Navidyate Swalpama Pyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Nesse processo de autorrealização, a pessoa só tem que ganhar. Ela não tem perda nem diminuição. Qualquer avanço que ela faz nesse sentido, ela vai livrar-se do maior perigo, que é degradar sua consciência. Esse foi, assim, uma explicação muito importante para nós, né, que Krishna dá, devido à pergunta de Arjuna. Outra pergunta que muito importante que Arjuna fez para Krishna foi no princípio do capítulo 12, Arjuna Uvacha. Evam satata yukta ye bhaktastvam paripasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vitamaha. Quais são considerados mais perfeitos? Aqueles ocupados no serviço devocional ou os adoradores de Brahman? Pergunta fundamental, né? Eu sei, né? Pergunta fundamental. Aí Krishna fala o óbvio. Maya Veshamano Yemam Nitya Yukta Upasate Shradaya Parayopetas Teme Yukta Tamamata. Aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande e transcendental fé, são considerados por mim como os mais perfeitos. Agora me lembrei de outra pergunta do Srimad Bhagavatam, muito importante. Está lá no 11º canto, acho que no capítulo 5, 6 ou 7. Maharaj Nimi pergunta a Karabhajanarishi, um dos Nava Yogendra, os 9 filhos santos de Rishabhadeva. A pergunta foi a seguinte: quem é o Yuga Dharma Avatara de Kali Yuga? Pergunta direta, né? Aí Karabhajanarishi respondeu: Krishna Varnam Pisha Krishnam Sangopangastra Parshadam Jagyair Sankirtana Prayair Yajanti Risumeda Saha. As pessoas inteligentes vão identificar. Eles vão identificar. Quem são essas pessoas inteligentes que identificaram o Yuga Dharma Avatara? Quem são? Hã? Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai, Krishnadas Kaviraj Goswami, Swarupa Damodara Goswami, esses daí são os sumedas, pessoas altamente inteligentes que identificaram o Chaitanya Mahaprabhu é o Yuga Dharma Avatara. E ele é, assim, uma manifestação direta de Krishna.
Eles identificaram e passaram isso para nós. E passaram todas as palavras que Chaitanya Mahaprabhu nos instruiu. Então, assim, são perguntas fundamentais. Estão aí no Srimad Bhagavatam, no Chaitanya Charitamrita. Então, aqui o tema é das perguntas gloriosas, perguntas gloriosas. Eu só vou terminar aqui, vou repetir o verso. Shri Shukavacha, Varyam Esha Te Prashna, Krito Loka Hitam Nripa. Atmavid Samata Pulsam Shrotavyadishu Yakpara. Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, tua pergunta é gloriosa, porque é muito benéfica para todas as classes de pessoas. A resposta a essa pergunta é o tema principal que deve ser ouvido e aprovado por todos os transcendentalistas. Aqui diz Atmavit, transcendentalista. Tudo bem? Jai. Srila Prabhupada, tem uma pergunta aqui. Outra. No Srimad Bhagavatam. Quem tem direito ao reino de Deus? Krishna. Srimad Bhagavatam 10:14:8. Acho Daya, não entendi, não. Vou ver se eu consigo ver esse verso aqui. 10:14. 10:14 é Senhor Brahma, o Senhor Brahma se dirigindo a Krishna. Vamos ver aqui se eu. Não tem 10:14:8. Primário. Peraí. Primário Bhagavatam 10, 13, 14, 8. Esse é um verso famoso. Tate no campão Susamik Shamanu Bhujana Evatma Kritam Vipakam Rigvagva Purbir Vidadam Namaste Jivetayo Muktipade Sadhaya Bhak. Verso famoso. Quem tem direito ao reino de Deus. Aqui diz claramente. Tate no campão Sushamik Shamano, Bhujana Evatma Kritam Vipakam. Em outras palavras, em palavras simples, aquela pessoa, aquele que aceitou o seu karma, qualquer situação que ele esteja, assim. No meu karma, eu nessa vida não sou uma pessoa muito inteligente. Quer dizer, a pessoa não vai querer se passar por inteligente. Ela sabe que ela não é tão. Então, aceitou esse karma. Mas o verso diz: Rig Vagva Purbir Vidadam Namastê. Ela ocupa o seu coração, as suas palavras, o seu corpo, os seus pensamentos, as suas atividades, tudo a serviço de Cristo. E assim, ela torna-se completamente qualificada para
a liberação. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem chance. Agora tem que ter esse empenho, né? Tem que controlar os pensamentos, controlar a sua fala e fazer o que deve ser feito e tudo, então fica qualificado para entrar no reino de Deus. O senhor pode falar sobre Krishna estar no controle de tudo e diretamente não estar. Somente age diretamente no caso do devoto puro. E os demais? É karma, livre-arbítrio, o que é? Tem um verso que diz assim, Aham Bhakta Paradino, Name Bhakta, não sei, esqueci o verso. Diz assim, eu estou completamente sob controle dos meus devotos puros. É como tem também, Rupa Goswami fala da categoria, da característica, das 6 características do serviço devocional, a característica mais forte, mais elevada, é Sri Krishna Akarshini. É que o serviço devocional atrai a Cristo. Agora, isso daí é no caso, assim, daqueles que podem se considerar, assim, que estão completamente conectados com Cristo. Agora, a misericórdia de Krishna está vindo para todo mundo. É como aqui no capítulo, também no capítulo 14 do 10º canto, desse verso que eu falei, tem outro verso que diz: Atapi Tedeva Padambu Jadvaya, Prasada Leshanu Grihita Evahi. Esse verso Brahma diz que, a menos que a pessoa receba uma gotinha, da misericórdia de Krishna, ela não pode entender Krishna. Então, se nós estamos começando a entender Krishna, é porque nós já recebemos não só essa gotinha, mas já recebemos alguns copos de misericórdia, alguns litros de misericórdia. É verdade? E Krishna está dando a misericórdia na medida que nós estamos interessados em travar assim a relação direta com ele. Jedyatamam prapadyante tanstataiva bhajamyaham. À medida que as pessoas se aproximam de mim, eu recompenso proporcionalmente, eu reciproco proporcionalmente. É isso daí que Krishna diz. Então, assim, estamos recebendo a misericórdia de Krishna de diversas maneiras. Quer dizer, as gotas de misericórdia de Krishna são, cada verso do Srimad Bhagavatam é uma gota de misericórdia. Agora, se a gente completa todo o Srimad Bhagavatam, 18.000 versos, imagina, já é um reservatório de misericórdia. E a misericórdia vem de diferentes maneiras, vem da relação com os Vaishnavas, vem através das instruções de Krishna na Bhagavad Gita, dos lilas de Krishna, tudo isso daí está vindo misericórdia. É o canal em que é como
uma pergunta que os sadhus em Naimisharanya fizeram a Sutta Goswami. E agora que Krishna foi embora? Foi embora o Dharma, foi embora o conhecimento transcendental, e agora, que será de nós? Ele falou assim, olha, agora quem vai substituir Krishna é o Purana Arca. O Purana Arca, o Purana como o sol, Srimad Bhagavatam. Então aí, Krishna está dando a misericórdia através do Srimad Bhagavatam. Não há escassez de misericórdia, não, para os devotos de Krishna. Não há escassez de misericórdia. Ele tem que buscar, né? Não pode sentar numa cadeira confortável e ficar ali, assim, cochilando, esperando, assim, que venha uma misericórdia especial para mim, para sair dessa sonolência. Não, a gente tem que ter a iniciativa, tem que ser proativo, a gente tem que buscar essa misericórdia, porque está aí, acessível. Chaitanya Mahaprabhu veio só para encher a gente de misericórdia, sabe? Se não fosse Chaitanya Mahaprabhu, tudo seria muito difícil. Ele nos deu o Mahamantra Hare Krishna, e cada vez que cantamos o mantra Hare Krishna, estamos recebendo a misericórdia de Chaitanya. Então, assim, não tem escassez, não. Não tem, não. Agora, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Não pode ficar assim, só sentimental e, assim, nessa sonolência e distraído, né? Muitas coisas para se distrair, né? Tem muitas coisas nesse mundo para se distrair. Aí fica difícil. Aí a misericórdia vai se extinguindo. Por aí. Tudo bem? Então vamos terminar aqui. Jai. Pela Prabhupada aqui, Jai. Hare Krishna. Haribo.